Bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, hoje é 27 de maio, são agora aqui no Brasil 6h13, né? E vamos para mais um programa Café com Vida Diária. E estamos bem animados com o que Deus tem feito nesse programa, como Deus tem nos potencializado, ministrado por meio dos feitos de Jesus, né? Esse evangelho tão poderoso que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então acompanhe aí comigo. Hoje nós vamos ministrar, né, em cima de Mateus, capítulo 9, versículo 32 em diante. Então você que está aí anotando, anote Mateus, capítulo 9, versículo 32. Vamos lá? A cura de um mudo. Quando eles foram embora, e é importante que a gente saiba embora de onde, né? E vamos fazer esse panorama, né? Jesus curou dois cegos. Jesus saiu do lugar e no caminho dois cegos começaram a gritar, tá, pastora? A gritar de onde? De que lugar? Vamos lembrar um pouquinho mais. Ele curou uma menina, ele ressuscitou a filha, né, de uma menina, a filha de um alto chefe religioso, também a mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Jesus curou dois cegos, então Jesus vinha de muitos milagres, né? E nós falamos sobre a emergência do ministério de Jesus, como ele estava sempre pronto a servir, e dissemos que esse é o objetivo, o propósito de Deus para nós como igreja de Jesus. Ele está sempre dizendo, obras maiores farás, ele sempre estava disposto a servir as multidões. Nisso consistia o ministério de Jesus Cristo. Quando eles foram embora de todos esses milagres, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar, um homem mudo. E ele não podia falar porque ele estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam: nunca vimos em Israel uma coisa assim. Esse texto, nesses poucos versículos, nesses poucos momentos, 2 versículos, nós temos já aqui o conteúdo para fazer uma pregação. Dá para pregar nesse texto de tão profundo e rico que são esses 2 versículos. Vamos pensar juntos? Um homem não podia falar, né? Ele estava com a boca fechada, mudo. E eu vou dizer, quero falar contigo que muitas pessoas estão com o ministério completamente emudecidos, pessoas que não conseguem ter autoridade, pessoas que estão engessadas, pessoas que estão amarradas, e por causa de uma ação de demônios, pessoas que estão governadas por espírito de medo, pessoas que são tomadas por sentimentos que não são coerentes com os de Jesus, estão oprimidos ou mesmo até possuídos, como era o caso desse homem que estava dominado, possuído por demônios. Mas existe possessão e opressão. Os demônios atuam de dentro e de fora. E muitas pessoas acabam parando o ministério, infelizmente. Quantas pessoas no reino de Deus, pessoas que um dia foram usadas por Deus poderosamente, homens e mulheres de Deus, que um dia o céu usou com graça, com autoridade, com virtude, e com o tempo se emudeceram, né? Começa com uma ação sutil. Satanás no ouvido começa a oprimir essa pessoa, e essa pessoa se deixa ser oprimida, e quando ela percebe, ela está completamente fria e distante do ministério. Se cala e não consegue mais ter autoridade para falar. Infelizmente, eu tenho visto ao longo do meu ministério, né? Eu estou fazendo agora 40 anos, daqui a alguns dias, e 40 anos dentro do reino de Deus, dentro da igreja, 22 anos no ministério itinerante, pregando, ministrando, e ao longo desses anos, né, metade da minha vida pregando,
Muitos companheiros de ministério, infelizmente, eu vi parar. Muitas pessoas que eram usadas de uma forma sobrenatural. Pessoas que Deus usava, que eu ficava, gente, dom, que coisa linda, a forma como Deus usava, ministrava. Mas essa pessoa foi permitindo que Satanás, de forma sutil, trabalhasse primeiro de forma opressora, porque ele oprime, com vozes como você não é capaz, você não tem chamado, ninguém presta, sai da igreja, a igreja não tem retorno, você não precisa ficar aí, né? Vá viver, aproveite. E são pensamentos maliciosos, malignos, que vão petrificando, endurecendo, desvanecendo o coração dessas pessoas, e quando elas mal se dão conta, paralisaram no meio do caminho, emudeceram, e já não tem mais a autoridade que tinham para subir no altar, abrir a boca e profetizar, porque eram profetas, eram homens e mulheres de Deus com um dom para ensino, para discipulado, para ministração de palavra, dom da palavra, era um negócio lindo, mas hoje estão completamente longe do Evangelho de Jesus. E Deus está olhando para essas pessoas. E Jesus tem uma ordem a dizer: solta ele, solta ela. Nós precisamos olhar com graça e misericórdia para alguém que um dia foi usado, mas deixou de ser usado. Nós precisamos andar pela cidade, né? E fazer com que pessoas que antes eram usadas com autoridade retornem ao seu lugar de origem, retornem ao seu ministério, retornem ao lugar aonde Deus o chamou para estar. Eu não sei se você já fez essa experiência, mas se você sair para evangelizar nas cidades do Brasil, você vai perceber que a grande maioria são afastados, desigrejados. Não são pessoas que nunca entregaram a vida a Jesus. E alguns deles vão te dizer: um dia eu já estive no altar. Um dia eu queimei no altar. Um dia eu fui usado poderosamente no altar. Eu já tive a oportunidade de estar em alguns presídios, no presídio em Bangu, ministrando a centenas de mulheres dentro de Bangu, e muitas delas, quando eu terminava de pregar, me abraçavam e diziam: eu fui pastora, eu fui missionária, eu era profeta, Deus me usava, eu era filha de pastor, eu era missionária, eu era alguém, mas Satanás me petrificou, me emudeceu, me jogou na prisão. Vocês estão compreendendo? Quantos vocês encontraram assim no ministério? Fui só eu? Pessoas que Deus usava e que hoje não usam mais porque não vigiaram os ouvidos, não vigiaram o coração e por conta disso paralisaram? Você sabe de alguém assim? Se sim, eu quero que você traga essa pessoa à sua mente. Muitos, né, Raquel? É verdade, é uma pena, mas são muitos. Eu quero que você traga essas pessoas à mente e que você diga: Senhor Jesus, libera essa pessoa para voltar, né, Thelminha? Libera essa pessoa no mundo espiritual. E se você está me ouvindo aqui ou vai ouvir depois, está me ouvindo, não importa a hora. E um dia o Senhor, o seu lugar de origem é o altar, que o Senhor te liberte, que o Senhor te solte e que você sinta a autoridade do alto céu para retomar aquele lugar de onde você nunca devia ter saído. Que o Senhor te coloque, e mais, que a glória da segunda casa seja maior do que foi a primeira, que Deus te use com ainda mais autoridade. A Bíblia vai dizer que todos ficaram admirados e diziam: nós nunca vimos em Israel, na cidade de Israel,
alguém que fizesse isso, alguém com esta autoridade de fazer voltar a falar alguém que não falava mais, de fazer alguém que não profetizava mais voltar a profetizar, de fazer alguém que tem ministério voltar para o ministério. Deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção no que eu vou te dizer, há uma palavra sobre a igreja, e a palavra continua sendo a mesma, obras ainda maiores farás, o teu coração precisa gritar por aqueles que estão perdidos pela cidade, pessoas que estão perdidas, que um dia foram, mas não são mais, que um dia estiveram no altar queimando, mas não estão mais. Quantas pessoas eu encontro na rua em evangelismos e elas me dizem exatamente assim: pastora, eu sou do altar. Pastor, eu já queimei no altar. Pastor, eu tenho dons, eu tenho ministérios, mas esses dons, esses ministérios foram infelizmente petrificados, pois seja liberado em nome de Jesus e que o Senhor te levante com autoridade, você que está em pé. A Bíblia diz que importa que sejam dois, porque se um cai, tem alguém para levantar, que você seja aquele que vai levantar alguém que caiu, alguém que paralisou, alguém que saiu do seu lugar de origem. Que o Senhor te use para isso, em nome de Jesus. Ah, Sabrina, está aberto. Está aberto a porta. Hoje eu deixei escancarada a porta da sala. Vamos lá. Mas os fariseus diziam: o chefe dos demônios é quem dá esse homem poder para expulsar demônios. Os fariseus ficaram enciumados, né? Morrendo de ciúmes, e disseram: ele está expulsando, ele vai dizer que ele é o chefe fazendo isso, porque eles têm ciúme da autoridade de Jesus. Eles têm ciúme de como Jesus está sendo usado com autoridade. Eles têm ciúmes de ver como que Jesus está se manifestando. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Olha o que Jesus fazia, ele visitava todas as cidades e todos os povoados. Olha, se tem uma coisa que Jesus quer a sua cidade. Jesus quer os seus povoados. Jesus quer o seu bairro. Jesus quer. Olhe bem, em nome de Jesus. Você está me escutando? O que Jesus quer, eu preciso querer. O meu coração precisa estar alinhado com o coração de Jesus. O meu querer precisa estar alinhado com o querer de Jesus. A minha visão precisa estar alinhada com a visão de Jesus. O meu coração tem que bater no mesmo compasso com o coração de Jesus. Então, se Jesus quer a minha cidade, eu também vou querer. Se Jesus quer os bairros da minha cidade, eu também quero. Se Jesus quer as comunidades, as vilas e as vielas da minha cidade, eu também quero. Se Jesus está chorando quando olha para a minha cidade, eu também vou chorar. Como que era o ministério de Jesus? Jesus visitava as cidades. Jesus marcava o território em nome de Jesus. 2024 é ano da gente marchar pelas nossas cidades. Vocês estão me ouvindo? Recebam isso em nome de Jesus. Você que está me ouvindo aí, 2024 é o ano que o Senhor vai entregar a sua cidade na sua mão. A Bíblia diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Nós precisamos marchar pela cidade. Ele ensinava nas sinagogas. E olha o ministério de Jesus, o ministério que fazia ele caminhar pelas cidades, ele ensinava, ele anunciava a boa notícia do reino de Deus. Ele pregava, ele anunciava, ele visitava, ele pregava. O nosso ministério não pode ficar aquém do ministério de Jesus. Você não pode querer menos.
O ministério da igreja de Jesus é de dentro para fora e não pode ficar retido ali dentro. Nós precisamos ir para fora. Aquilo que o Senhor derrama do altar é como a profecia das águas. As águas fluíam do trono com volume, mas quanto mais longe ele ia, mais alto as águas iam aumentando e enchiam toda a cidade. A água sai do altar, mas a água não fica retida ao templo. As águas não podem estar retidas ao templo. Ezequiel 47, ele tinha uma visão que do templo, da porta do templo, estavam saindo, escoando águas. Não podemos ter água parada. Nós sabemos que a água parada dá dengue, né, gente? É verdade. O cristão, quando ele fica com a água parada, ele dá dengue, ele choca, ele estraga, ele dá errado. Nós precisamos ser como um rio fluente na nossa cidade. As águas têm que sair do templo e têm que correr esses rios. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios. Essas águas vão acompanhar você e vão com você para o seu trabalho. Essas águas vão com você para a sua casa, para a sua família. Lá, quando você for comprar pão, os rios de Deus vão com você para o açougue, para o banco. O rio de Deus vai com a gente para onde a gente for, como igreja de Jesus. Nós temos que desejar que o rio de Deus corra. Precisamos marchar pela cidade, ensinar, anunciar a boa notícia do reino. Uma igreja que não se move nos princípios de Jesus, uma igreja que não está no mesmo compasso que Jesus, uma igreja que não está sendo movida pela mesma coisa que movia o coração de Jesus. Ela virou um clube, ela não é mais uma igreja. Se você agora é só alguém que vai aos cultos para ouvir uma pregação boa, para ser alimentado, eu vou ao culto para me alimentar. Eu vou lá porque eu tenho que comer, né? E se o seu evangelho consiste só nisso, se você é água parada, então você agora não faz mais parte de algo que Deus está fazendo na terra. Mais do que abundante, eu preciso ser relevante. Vamos lá, mais do que uma igreja abundante que está cheia, nós precisamos transbordar. A Bíblia diz que Pedro, por onde passava, a sombra de Pedro curava os enfermos. Sabe por quê? Porque ele não estava só cheio, ele transbordava. O seu ministério não é só para você. Deus não derrama só para você. Você não precisa só estar abundante, só cheio. Você precisa, como Jesus, transbordar. Aonde você for, alguma coisa precisa acontecer e você precisa se interessar aí. Isso não dá para ser terceirizado. Como igreja de Jesus, nós não podemos terceirizar. O chamado para o ir pela cidade é para todos. Quando Jesus olha os discípulos, ele diz: ide por todo Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, torne conhecido. A igreja de Jesus era uma igreja que manifestava o evangelho a todos. Mais do que abundante, mais do que cheio, você precisa ser relevante. Ou seja, você precisa transbordar em todas as cidades, em todos os lugares por onde você passar. Sim, eu também quero me mover. Nós precisamos ser. Eu não sei se você já viu, esses dias é muito engraçado, porque Davi está crescendo e já não tem graça. Mas quando ele era pequenininho, ele não se importava. Hoje ele já fica um pouco chateado. Pedro, ele quer fazer tudo que o irmão faz, né? E aí começa a irritar agora o irmão.
E da última vez eles foram comprar uma roupa, e Davi escolheu uma roupa, e Pedro, rápido, ele sempre fez isso. Ele pegou a roupa igualzinho do irmão. E aí Davi olhou para mim, poxa, mãe, meu irmão pegou a roupa igual a minha. E ele mudou de roupa, ele mudava de roupa, Pedro ia lá e pegava a roupa igual do irmão. E ele disse, eu não quero, né, mais ficar igual o Pedro, né? Mas não tem mais graça para ele. Mas Pedro quer o irmão mais novo. Ele se espelha no irmão mais velho e ele quer ficar igual, né? Se o meu irmão acha isso legal, também vou achar. Se meu irmão gostou dessa roupa, deve ser legal essa roupa. Então ele está se espelhando no irmão mais velho. E é normal que o irmão mais velho queira fazer aquilo que o irmão mais novo queira imitar o irmão mais velho. Que o irmão mais novo queira ser igual ao irmão mais velho. Isso é normal. Se você teve um irmão com idade próxima sua, você vai saber que o irmão mais novo sempre imita o irmão mais velho. E nós temos o irmão mais velho. Jesus é o nosso irmão mais velho. E nós precisamos dizer: se Jesus fez, eu também quero fazer. Se Jesus se vestiu desse jeito, eu também quero me vestir. Se Jesus falava assim, eu também quero falar. Se Jesus olha dessa maneira, eu também quero olhar. Eu quero fazer o que Jesus faz, eu quero ser o que Jesus é. Eu quero ser como meu irmão mais velho. Amém? Tem alguém comigo aqui essa manhã? Tem alguém entendendo essa mensagem? Nós precisamos imitar o nosso irmão mais velho. Nós precisamos querer o que ele queria. Nós queremos falar como ele falava. Nós precisamos dizer: eu quero ser como o meu irmão mais velho. Ele anunciava a boa notícia sobre o reino. Olha só, ele curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Olha o ministério de Jesus e que manifesto. Aquele que visitava, que caminhava pela cidade, aquele que anunciava pela cidade, que pregava pela cidade, aquele que curava. Nós precisamos dizer: se ele fazia, eu também quero fazer, eu também quero visitar a minha cidade, eu também quero anunciar a boa notícia na minha cidade, e eu também quero curar, porque a Bíblia diz: estes sinais seguirão aos que crerem. Você está me ouvindo? Pastora, qual é o pré-requisito para manifestar o milagre de Deus? Qual é o pré-requisito? O pré-requisito é crer. Estes sinais seguirão os que crerem. Você crê? Você acredita? Você tem fé? Nós temos visto a importância da fé, né? Em Mateus, quando ele fala coragem, a tua fé te salvou. Você crê? Eu creio. Então seja curado. Não é isso? Quantas vezes Deus pergunta: você crê? Se você crer, você vai fazer coisas incríveis. Se você crer, você vai ver o sobrenatural. Se creres, verás a glória de Deus. Nós precisamos crer. Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Vão pedir e eu farei. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome você se moverá dessa maneira. Não aceite menos. Não seja água parada. Água parada da dengue. Não seja água parada. Não seja alguém que é só abundante, que vai aos cultos, senta no culto, volta para casa, mas não libera águas. Mas você é o rio de Deus que vai correr das quatro paredes. Você é aquele que Deus vai fazer sair das quatro paredes. Ontem, domingo, foi dia de culto, e você agora vai derramar tudo que recebeu. Vai andar pela cidade dizendo: deixa eu te falar uma boa notícia. Deus te ama e eu vou te levar comigo para dentro da igreja. Eu vou carregar você comigo, porque eu quero dizer que eu sou rio de Deus sobre você e eu vou atrair você para o reino de Deus. O Senhor precisa fazer com que você se torne alguém que se manifeste. Por seu intermédio, muitas pessoas irão para o reino de Deus. Você não é só
abundante, você é uma água relevante, você é alguém que vai lá fora e traz de volta aqueles perdidos. Essa água, a Bíblia diz que por onde o rio passava, o que estava morto vivia. Você está me ouvindo? Esse é o ministério que Deus tem para você, o ministério que aonde você entrar, se tiver morte, vai ter vida. Em nome de Jesus, vai ter vida. Você vai entrar nas cidades, nas vielas, nas casas, você vai bater na porta e vai dizer: oi, eu vim aqui porque eu estou carregando vida. Eu sou geradora de vida, eu sou gerador de vida. Eu sou alguém que carrega um evangelho vital, um evangelho de vida. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena, ou íntima compaixão, eu gosto dessa expressão, íntima compaixão, em outra versão, daquela gente, porque eles estavam aflitos, abandonados, como ovelhas que não têm um pastor. Ah, gente, Deus está chamando a igreja a ir atrás de pessoas pelas cidades aflitas, abandonadas, que estão sem pastor. Nós precisamos nos mexer. Sabe o que tem acontecido? Hoje, muitas igrejas estão se acomodando a transferências, crescimentos que vêm de pessoas que vêm só de outras igrejas. E nós vamos nos acomodando. Olha, a igreja está crescendo, mas a gente precisa se perguntar: está crescendo em batismos? Um termômetro de uma igreja é a quantidade de batismos, de pessoas que ela batiza. Bora relevante, vamos pensar nisso. Bora relevante, vocês estão comigo aí? Bora, você que está na sua igreja local, pense sobre isso. Quantos batismos vocês fazem por mês? Quantos batismos? Nós somos responsáveis como igreja por isso. Essa é a responsabilidade da igreja coletivo, sua responsabilidade, minha responsabilidade, nossa responsabilidade como igreja. Os batismos são um termômetro de uma igreja saudável. Uma igreja com saúde, ela batiza, ela tem uma membresia que é composta, na sua maioria, por pessoas aflitas e abandonadas que estavam sem pastor, por não cristãos. Aonde estão os não cristãos da sua cidade? A minha cidade, no último IBGE, declarou que nós temos mais de 100 mil não cristãos na cidade. Você já se informou? Você já entrou no IBGE? Você já estudou o território? Você já olhou a sua cidade? Você já percebeu o seu bairro? Você se importou com isso? Porque nós precisamos nos importar com o que Jesus se importa. Mais de 100 mil pessoas aflitas e abandonadas como ovelhas sem pastor. E nós não podemos só querer ir à igreja e voltar e ser abundante. Ah, pastor, eu estou cheia, o culto foi maravilhoso. Que bênção! Eu estou feliz por você. A pergunta é: o que você fará com isso? Pastora, eu tive essa noite uma visitação do Espírito e acordei, como diz Milena, né? Milena usa uma expressão que eu acho muito engraçada, chapada, né? Ah, pastor, hoje eu estou chapada, né? Enfim, eu acordei cheia, eu acordei, né, cheia do Espírito. Eu acho lindo, eu quero que Deus te pegue assim muitas e muitas e muitas vezes. A pergunta é: o que você fará com isso? Pastor, eu fui num retiro espiritual, aonde o céu me desatou, aonde eu vivi algo tremendo, sobrenatural. Eu subi ao céu e eu vi o céu e me descobri o céu. E eu falo: que bênção! A pergunta é: o que você fará com isso? O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com o que Deus está te dando?
Porque o evangelho não é sobre você, nunca foi sobre você. Vou falar outra vez, o evangelho não é sobre você, nunca foi sobre você, nunca será sobre você. O evangelho é sobre ide, e sempre será até o final dos tempos. O evangelho é sobre ir, o evangelho não é sobre estar. O evangelho é sobre servir. O evangelho é entrega, o evangelho é serviço. O evangelho é manifesto no tanto que você olha para a multidão com íntima compaixão. Você precisa olhar para as multidões com íntima compaixão. Existe uma multidão de pessoas na sua rua, no seu trabalho, no seu bairro, na sua cidade, que estão aflitas e abandonadas. Você sabe por que estão aflitas e abandonadas? Porque uma igreja, às vezes, é até muito abundante. Não é que não há manifestação do Espírito, porque há. Não é que o rio, ele não corre, porque corre. Mas alguém, muitas vezes, ao receber o rio, quando sai da igreja, deixa o rio lá. O rio está preso ao templo. O rio não flui do templo, não escoa do templo. Para o rio, como que os rios... Gente, como que os rios vão correr pela minha cidade? Por meio dos filhos. A Bíblia diz que esse rio flui do interior daqueles que crerem. Aquele que crê, do seu interior vão fluir rios de água viva. De onde que vão fluir os rios? De você, a partir de você, a partir da igreja. E existem pessoas aflitas e abandonadas, esperando a manifestação dos filhos de Deus. São pessoas que estão como ovelhas que não têm pastor. E você precisa se levantar como aquele irmão mais velho, como o pastor dessa pessoa, e ir até essas ovelhas perdidas da casa do Pai. Então ele disse aos discípulos: tem algum discípulo aqui comigo? Onde estão os discípulos essa manhã? Onde estão os discípulos essa manhã? Tem discípulo aí? Online? Ao vivo? O Senhor Jesus está falando com os discípulos. Olha, a colheita é grande. Olha, existe uma multidão lá fora. Olha, grande é a multidão de pessoas aflitas e abandonadas sem pastor. Aqui é muito grande. 100.000 pessoas. Então, eu preciso ter um templo que comporte 100.000 pessoas. Eu preciso orar por 100.000 pessoas. Eu preciso chorar por 100.000 pessoas. A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores, eles são poucos. Quem tem senso de responsabilidade do evangelho é pouco. Aqueles que acordam querendo fazer aquilo que eu mandei é pouco. Aqueles que levantam de manhã com íntima compaixão, olhando para as multidões aflitas e abandonadas sem pastor, são poucos. Aqueles que se manifestam no ID são poucos. Aqueles que querem fluir com o rio de Deus, que não permitem que aquilo que recebem seja só para si, para eles, mas eles fluem, eles liberam aquilo que estão recebendo. É pouco. E aí ele fala: peçam ao dono da plantação. Gente, essa plantação tem dono. E essa plantação é a sua cidade. Gente, a sua cidade tem um dono. Itaboraí tem dono. A sua cidade tem um dono. E ele diz: peça ao dono da sua plantação que mande trabalhador. Sabe o que Deus está procurando? Gente que se importa com o que ele se importa. Gente que o coração bate.
Ontem nós tivemos na nossa igreja local um pastor amigo nosso, pastor Newton, e ele estava contando a experiência que ele quase morreu de Covid. E ele disse que Jesus visitou o quarto dele e disse: fica tranquilo que você não vai morrer. E ele pensou que as próximas palavras seriam: porque você é muito precioso e eu te amo muito, então você não vai morrer. Mas a fala foi: porque eu cuido do meu investimento, eu investi em você. E você tem o mesmo valor aqui na terra ou na eternidade. Então, para mim, ter você aqui no céu, ou ter você aí na terra, dá no mesmo. Você é precioso aqui e na terra. Então, isso não muda nada. Mas você vai ficar aí, por causa do investimento que eu fiz em você, porque você tem um propósito. Então, você só vai ficar por causa do propósito. Então, quando você levantar da cama, você levanta com um propósito. Você é meu empreendimento. E ele disse: naquele dia eu morri. Naquele dia eu morri, e ele se apresentou, né? Um defunto está falando aqui nesse altar. Quem está falando, quem está pregando é um defunto, porque eu estou morto. E agora quem vive é Jesus para cumprir em mim os seus propósitos. Que coisa linda, né, gente? Que tremendo. Que testemunho bendito. Que coisa linda. Nós precisamos pensar assim. Eu tenho o mesmo valor aqui e na eternidade. Escuta o que eu vou dizer. Você tem o mesmo valor aqui e na eternidade. Você sabia disso? Você sabia? Deus te ama aqui na eternidade. Deus tem algo com você precioso. Para Deus você é precioso aqui na eternidade. Então, por que você está aqui? Por que Deus não te toma para a eternidade? Por causa do propósito. Porque ele tem um propósito. Há um propósito de Deus em você estar aqui na Terra. Há um propósito de Deus para você estar aqui. Há um propósito. Por causa do propósito, você está aqui. E o propósito é e sempre será a colheita. Peçam ao dono da colheita que mande trabalhador. Sabe o que Deus está chamando? Gente que trabalhe. Para quê? Para fazer a colheita. Gente que se preocupe com a colheita. Gente que não entra no culto só para receber. Gente que não é só consumidor do evangelho. Porque existem pessoas que são só consumidoras de um evangelho. Mas o Senhor não quer que você seja só um consumidor. Mas que você seja alguém que libere, que derrame em alguém. Você não vai ser só um consumidor, você vai ser um trabalhador. Você já viu? Eu não sei se você é mãe, se você é pai, se você já teve essa experiência, se você já morou com alguém, se você sabe o que eu vou te dizer. Tem nada pior que alguém que está na sua casa e que pode te ajudar, mas ele só consome. A pessoa, ela come e ela não limpa o prato que limpou, que sujou. A pessoa pega a toalha, ela enxuga, mas não, a toalha não estica a toalha. A pessoa dorme, não faz a cama. A pessoa não é capaz de te ajudar na cozinha. Ela comeu, ela não é capaz de lavar uma louça. Você já teve essa experiência de conviver com alguém que só consome a casa, mas não serve na casa? Você já viveu com alguém assim? Você já teve essa experiência de se sentir sozinho, exausto por servir dentro da casa? É horrível, né, Thelminha? É cansativo demais. Sabe o que Deus está falando? Peçam que venha gente que não seja só consumidor, mas que venham trabalhadores. Pessoas que queiram servir o reino, pessoas que queiram sujar as mãos, pessoas que queiram pegar baldes de bacia e toalha, como Jesus, e vão até o chão para lavar o pé de quem precisa. Peça, peça para que Deus mande pessoas para servir pessoas. Peçam ao dono da seara para mandar trabalhador.
Gente que vai pegar a bacia, a toalha e vai servir as multidões com íntima compaixão. Gente que vai anunciar, gente que vai pregar, gente que vai curar, gente que vai libertar. Peçam para que Deus mande pessoas que se importem, que não sejam só consumidores, mas sejam líderes, mas sejam servos, mas sejam agentes dentro dessa casa, dessa colheita, dentro desse propósito maior, que é que todos se salvem. A Bíblia vai dizer que esse é o sonho de Deus, esse é o desejo de Deus, que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Você precisa entender que o sonho de Deus nunca foi que você fosse à igreja e ficasse na igreja até ele voltar. O reino de Deus, você precisa saber que o sonho de Deus nunca foi só que você se salve. Eu me salvei, pronto, está tudo bem. O importante é que eu estou salvo. O plano de Deus era que depois que você fosse salvo, você se tornasse parecido com Jesus e por seu intermédio você salvasse uma multidão por seu intermédio. O sonho de Deus é ter uma multidão de filhos parecidos com Jesus. Isso só vai acontecer quando você entender que você não pode ser só abundante. Pastora, mas eu estou cheio de Deus. Ótimo, lindo, perfeito, maravilhoso. E o que você vai fazer com isso? Pastora, mas eu estou tendo revelações. Que bom. E o que você vai fazer com isso? Esse que disse que fica dentro da casa, ele também. Ele come, ele dorme, ele veste, ele está sendo bem servido. E existe um tempo na nossa vida que a criança ela não tem autonomia, é normal que ela seja só servida. Até uns 5 anos de idade, a criança não pode ajudar muito. Mas aos 5 anos de idade, a gente já começa a mover aquela criança. Brincou, guarda. Pegou, bebeu um copo de água, põe o copo na pia. É ou não é? A gente já começa a dizer, participa, vamos embora, trabalha. Ela cresceu mais um pouquinho, bora, olha, comeu, lava o prato. Olha, tomou banho, estenda a toalha. Depois ela cresceu mais um pouquinho, como a minha filha, nesse congresso, tivemos um congresso maravilhoso da família, e durante 2 dias ela que fez a sobremesa. E estava bom para chuchu. A menina tem talento. E eu falei com ela, 12 anos. E ela nos ajudou, nos auxiliou, serviu na igreja infantil, fez o doce dos convidados, né? E eu falei, bora, filha, vamos ajudar, levanta. E já vai para a cozinha, já faz a sobremesa, já faz as coisas. E serve, e limpa. Né? Tava uma delícia, né, Thelma? Então, nós precisamos entender que nós não podemos ficar no berçário a vida inteira. Entrar na igreja e sentar a vida inteira no mesmo lugar. Que o Senhor te levante, que o Senhor potencialize o seu ministério. Que o Senhor te faça se levantar, não apenas de forma abundante, mas relevante. A palavra do dia é: orem para que o dono da seara, para que o dono da plantação, eu quero que você olhe para a sua cidade como uma grande plantação. Você consegue fazer isso? Você consegue olhar a sua cidade como uma grande plantação? O dono da seara, ele deu uma ordem, e a ordem é: tem que colher antes que eu volte. Eu não quero que ninguém se perca. Se você ignora essa mensagem, você não entendeu o que é evangelho. Presta atenção. Eu não sei se vocês já viram um filme, é um filme antigo, mas eu vou ver se eu acho e coloco lá no nosso grupo do Café com Vida Diária esse vídeo para vocês verem, A Grande Colheita. E era um fazendeiro que ele precisava fazer uma colheita. E ele não tinha mais como fazer, ele estava adoecido, ele não tinha maquinários, e se ele não fizesse a colheita a tempo, ele perderia.
iria tudo para o lixo, e ele perderia tudo que ele tinha. Então, se levantaram trabalhadores de toda a cidade e foram ajudá-lo. E naquele dia eles fizeram uma grande colheita e nada se perdeu. Como igreja de Jesus, nós precisamos acordar todos os dias com uma inquietação no nosso espírito, que ninguém se perca, que ninguém se perca, que ninguém se perca. Você já viu aquela fruta que não é colhida a tempo? Ela apodrece, ela cai e ela apodrece porque não foi colhido a tempo. Se você não colher a tempo uma plantação, ela apodrece, ela estraga, tem um tempo para ser colhido. Quantas pessoas morrendo sem Jesus, porque alguém não chegou a tempo de colher. O dono da seara deu uma ordem, e a ordem é: peçam trabalhadores, porque eu quero que a colheita aconteça. Aonde você está, você precisa se incomodar com o que incomoda Deus. Você precisa se importar com o que importa a Deus. E se Ele quer que ninguém se perca, você vai acordar todos os dias, ninguém vai se perder na minha cidade. Ninguém vai se perder, ninguém vai se perder. Vamos orar? Senhor Deus, mais do que abundante, nos torne relevantes no reino de Deus. Senhor, nós pedimos ao dono da plantação, nos envie trabalhadores para a grande colheita. Senhor, grande é a plantação e tão poucos os trabalhadores. Rogamos ao Deus da plantação que mande trabalhadores para que possamos fazer a maior colheita da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te levante, estabeleça sobre você um governo. Que o Senhor te use nesse dia como trabalhador. Até amanhã.